A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A conversão é o maior de todos os milagres de Deus. A conversão é quando Deus tira um coração de pedra e põe no lugar um coração de carne. A conversão é quando alguém é arrancado das entranhas da morte e recebe vida, vida abundante, vida superlativa, vida eterna. O programa de hoje vai falar sobre conversão. A conversão mais importante do mundo, a conversão de Paulo, Saulo de Tarso. Um homem que era perseguidor e foi perseguido, que queria destruir o cristianismo e transformou-se no seu maior promotor. Deus pode fazer este milagre também na sua vida, na vida de seus familiares. Chame sua família, chame seus amigos e assista ao programa de hoje, porque Deus tem uma palavra de vida para sua casa. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos hoje a presença do Dr. Carlos Valim. Ele é médico, ginecologista e obstetra e membro da Igreja Presbiteriana Jardim Guanabara, em Campinas, São Paulo. Seja bem-vindo no Verdade e Vida. Obrigado, estou agradecido pelo convite, estou honrado de estar aqui. Dr. Carlos, o tema que está em voga na sua área é o tema aborto. O seu é a favor ou contra o aborto? A priori, sou totalmente contra. Existem exceções, como é o caso de um risco de vida materno. Então, às vezes, você é obrigado a interromper uma gravidez. Mas, a princípio, o aborto provocado, o aborto criminoso, como é conhecido também, eu sou totalmente contra. A lei brasileira, ela permite, como o senhor falou, quando existe risco de vida para a mãe e em questão também de estupro. Qual a sua posição enquanto cristão diante da lei brasileira? Eu acho que a perspectiva cristã é um pouco mais abrangente ainda do que a lei. Porque, com relação, como eu falei já, com relação ao risco de vida materno, não tem muita discussão. Você precisa interromper uma gravidez para você salvar a vida de uma mãe. Mas, no caso do estupro, já a consciência cristã acho que já é um pouco mais rígida, porque você está considerando uma vida que não tem nada a ver com o problema do estupro. Então, eu acho que a soberania de Deus é mais importante do que uma decisão jurista, uma decisão legal de se interromper uma gravidez, sendo que o feto, o embrião, não tem nada a ver com a situação que a lei está discutindo. Como cristão, como médico cristão, qual é a sua posição em relação a métodos anticoncepcionais que estão aí disponíveis no Brasil? Eu acho que a gama de métodos hoje em dia são muito grandes, eu acho que são muito válidos, são muito bons, e como um cristão, como um presbiteriano, eu acredito que Deus deu a inteligência e capacidade para o homem, para ele poder ter a família conscientemente no número de filhos e nas condições que ele tem capacidade de ter. Então, eu sou a favor dos métodos anticoncepcionais. Qual a sua posição em relação à pílula do dia seguinte, que vai ser distribuída pelo governo como se fosse uma solução para o problema de concepção, de planejamento familiar? A pílula em si, eu acho que eu não tenho absolutamente nada contra a pílula, mas se ela vai permitir que haja uma vida mais libertina, uma vida mais leviana, de uma moça não casada, de uma moça que não tem uma vida matrimonial ou fora de casamento, daí eu acho que não é uma aplicabilidade boa para a pílula. Mas dentro do casamento, dentro de uma família, se ela está sendo usada por um descuido, algum
deslize com relação a outros métodos anticoncepcionais, eu acho que ela tem uma validade boa e ética sem problema nenhum. Eu queria encerrar nossa entrevista dando uma mensagem para muitas jovens, senhoras que estão pensando em fazer aborto, ou mesmo que fizeram aborto e agora não sabem o que fazer diante desse quadro que tem um sentimento de culpa grande e o senhor já deve ter recebido nos seus consultórios pessoas desses dois tipos de situação. Que mensagem o senhor, enquanto um crente, um presbiteriano, daria para essas mães e essas senhoras, essas jovens que estão passando por esse problema? A primeira mensagem que eu dou é que não deve tomar nenhuma decisão precipitada. Esse é o mais importante. Que realmente, do ponto de vista cristão, Deus não concorda com a interrupção de uma vida que Ele mesmo criou. E o aborto realmente cria uma cicatriz psicológica muito grande. Todas as mulheres que praticam o aborto, elas ficam com uma cicatriz psicológica difícil de ser curada mais para frente. Então, numa hora de uma indecisão dessa, eu acho que deve ser procurado profissionais, médicos, psicológicos, psiquiátricos, gente que pode aconselhar a família para ver outras alternativas para resolver o problema em vez de fazer o aborto. Muito obrigado, doutor Carlos, pela sua presença entre nós. Vamos voltar numa outra oportunidade e queríamos que agora o amigo telespectador ouvisse essa mensagem musical. E logo após, o reverendo Hernandes trará uma mensagem da Palavra de Deus ao seu coração. Há muitas conversões importantes na história. Vemos a conversão de Jacó aos 92 anos de idade, quando no Val de Jaboque é transformado por Deus. E somente ali ele verdadeiramente confessa que é salvo. Temos, por exemplo, a conversão do rei Manassés, um homem que foi feiticeiro, assassino, truculento, e que precisou ir ao fundo do poço para reconhecer Deus e ser convertido ao Senhor. Temos, por exemplo, o relato da conversão de Nabucodonosor, um homem megalomaníaco, guerreiro, expansionista,
Um homem que pensava que ele era o próprio Deus, e Deus o tirou do trono e o colocou no meio dos animais, para que ele reconhecesse a necessidade de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Temos, por exemplo, um relato interessante da história, a conversão de Agostinho de Hipona, cuja mãe orou por ele 30 anos e sai da devassidão para se tornar a maior expressão na igreja cristã depois do apóstolo Paulo. Hoje eu quero conversar com você sobre a mais importante conversão da história. E nós vamos conversar sobre a conversão de Paulo. Por uma questão pedagógica, eu não vou usar o nome Saulo, usar o nome Paulo. Paulo foi o maior perseguidor da igreja, o maior inimigo do cristianismo. Ele foi implacável. Mas, ao mesmo tempo, depois de sua conversão, tornou-se também o maior apóstolo. Este homem, antes da sua conversão, foi o maior expoente do judaísmo. Depois da sua conversão, foi o maior expoente do cristianismo. Ele era judeu, nascido em Tarso, capital da Cilícia, e ele era cidadão romano. Ele era fariseu da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, zeloso da sua religião. E este homem não podia aceitar que um rabino de Nazaré, que viveu como pobre, humildemente, nascendo numa manjedoura, crescendo numa carpintaria e morrendo numa cruz, pudesse ser o Messias prometido, o Salvador do mundo. Ele não podia aceitar que seus discípulos, os discípulos de Jesus, pregassem publicamente em Jerusalém que este homem, Jesus de Nazaré, tinha vencido a morte e ressuscitado dentre os mortos. Então, ele que fora criado aos pés de Gamaliel, de cultura enciclopédica, de personalidade prismática, levanta-se para perseguir até a morte este Cristo e a sua igreja, pensando com isso estar tributando um culto a Deus. Quem era este homem? Diz a Bíblia que Paulo era uma fera selvagem. Em Atos capítulo 9, a sua conversão é narrada, e mais duas vezes em Atos 22 e 26. Portanto, o livro de Atos relata a conversão deste homem 3 vezes. E diz o texto que ele respirava ameaças e morte contra a igreja. Essa expressão é a mesma expressão para caracterizar uma fera selvagem, que está correndo atrás da sua presa e a apanha e a devora. Este homem perseguia a igreja, ele prendia os cristãos, ele açoitava os cristãos, ele forçava os cristãos a blasfemarem contra Jesus. Ele não apenas perseguia os crentes em Jerusalém, ele perseguia os crentes nas cidades circunvizinhas. E agora ele está pegando cartas do Sinédrio, do sumo sacerdote, dos principais sacerdotes, para ir a Damasco, capital da Síria, porque muitos cristãos tinham fugido de Jerusalém por causa da perseguição implacável. E ele quer prender esses crentes, manietá-los e levá-los presos para Jerusalém, e quem sabe ali dizimá-los, destruí-los. Ele era uma fera indomável, furioso, assassino. Diz a Bíblia que quando martirizaram Estevão, aqueles que jogavam pedras em Estevão guardaram as suas vestes aos pés de Paulo e ele consentia na sua morte. Era um homem perigoso, era um homem truculento, era um homem selvagem. Era um homem que queria de todas as maneiras e formas e com toda a sua força e sua truculência minar, liquidar, destruir e arrasar com a igreja cristã. Seu ódio era contra o próprio Cristo, porque julgava que ele fosse um impostor, que ele fosse alguém que não merecia crédito. E desta maneira ele sentiu o desejo e a vontade de destruir Cristo e a sua igreja. Mas é neste ínterim que quando ele caminhava para Damasco, ao redor do meio-dia, quando se aproximava da capital da Síria,
o Senhor Jesus se revela a ele, através de uma luz muito forte. E num relato paralelo da sua conversão, diz que aquela luz era mais forte do que o sol no seu fulgor. E ele caiu por terra, e ele escutou uma voz, e esta voz trovejou ao seu coração: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Note você que esta figura mostra que Paulo não era apenas uma fera selvagem. Paulo era um touro furioso, indomável e rebelde. Na verdade, a conversão de Paulo foi súbita, mas não foi repentina. Deus já estava trabalhando neste homem. Deus já estava usando o aguilhão, o ferrão, como tentando domar este boi selvagem, este boi indomável. Mas este boi furioso não queria ceder, não queria se submeter, não queria se curvar. E Deus começou a ferroar-lhe a consciência. Deus começou a ferroar-lhe a alma. Primeiro, quando ele percebeu que Estevão, o proto-mártir do cristianismo, estava sendo apedrejado, e o seu rosto brilhava, e parecia rosto como de um anjo. E ele viu quando Estevão orou e disse: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. O Senhor estava ferroando a consciência de Paulo, mas ele resistiu a este aguilhão e não quis se converter. Deus ferroou a consciência dele, quando ele prendia os cristãos, quando ele forçava os cristãos, quando ele açoitava os cristãos, quando ele matava os cristãos. Estes cristãos morriam alegres, cantando. Isso certamente era o instrumento que Deus estava usando para mexer com a sua alma, para ferroar-lhe a consciência. Como ele resistiu a todos estes instrumentos, o próprio Jesus aparece para ele, numa luz fulminante, que o deixou cego, que o derrubou ao chão. E ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares, é rejeitares, é rebelares contra esses aguilhões. Então o que o Senhor Jesus Cristo fez? O Senhor Jesus Cristo jogou este touro bravo ao chão. O Senhor Jesus subjugou a força desse touro bravo. O Senhor Jesus domou este touro bravo e tirou dele o seu poder, a sua força, a sua destreza e o colocou no chão, humilde, quebrado, cego, dependente, convertido. E este homem converte-se ao Senhor Jesus. E a prova que você tem que ele é convertido, que agora, em vez de ele entrar em Damasco para matar, para prender, para açoitar, para perseguir, ele entra conduzido a Damasco, guiado pela mão, humilde, quebrantado, súplice, dependente da graça de Deus. Você nota que ele é convertido porque ele está orando. Quando Deus, Jesus Cristo, disse para Ananias: Ananias, vai lá e impõe as mãos sobre ele, sobre Paulo, sobre Saulo. E Ananias disse: mas Senhor, este homem tem perseguido a igreja, ele tem assolado a igreja. E o Senhor disse: pode ir, Ananias. Ele está orando. Quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa é transformada, o coração desta pessoa muda, as prioridades desta pessoa mudam, e ela passa a ter vontade de andar com Deus, de ter intimidade com Deus e de buscar a face de Deus. Mas mais, Ananias chama agora Paulo de irmão. Ele faz parte da família de Deus. Ele está integrado na família de Deus. Ele é um irmão, ele não é um inimigo mais. Mas mais do que isso, diz a Bíblia que Ananias impõe as mãos sobre ele e ele recebe o Espírito Santo. Ninguém pode ser convertido sem a obra do Espírito Santo. Eu preciso concordar com Charles Haddon Spurgeon quando disse que é mais fácil você ensinar um leão a ser vegetariano do que você crer na conversão de uma pessoa sem o poder e sem a obra do Espírito Santo de Deus. Ele nasceu de novo, nasceu do Espírito, foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas mais do que isso, diz a Bíblia que ele recebeu o batismo. Não é o batismo que salva,
Mas uma pessoa salva deve receber o batismo. O batismo é um testemunho público de que você foi convertido e transformado e agora deve estar integrado na igreja de Deus. Quem sabe você que está me ouvindo, você frequenta uma igreja, quem sabe você é filho de crente, quem sabe você está frequentando assiduamente uma igreja evangélica, mas ainda não tomou a decisão de ser batizado. Você precisa fazê-lo. O batismo é um sinal visível de uma graça invisível que Deus mesmo operou no seu coração. Ele é um símbolo, é um testemunho que você deve dar da obra poderosa do Espírito Santo no seu coração. Este homem é convertido e dá provas da sua conversão ainda quando imediatamente ele começa a testemunhar de Jesus em Damasco. Uma pessoa convertida agora abre a boca, não para blasfemar, não para maldizer, mas para proclamar a boa nova do Evangelho. Ele agora quer repartir este Evangelho com outras pessoas. Mas deixa eu olhar com você para este homem como um grande missionário. Deus disse para Ananias, Ananias, pode ir lá, impor as mãos sobre ele, para ele recobrar a sua visão, para ele receber o Espírito Santo, para ele ser batizado, porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome, porque este homem é um vaso escolhido para levar o meu nome aos judeus, aos gentios e aos reis. Note você que este homem agora de perseguidor passa a ser um perseguido. Ele é perseguido em Damasco, ele é rejeitado em Jerusalém, ele é esquecido em Tarso, ele é apedrejado em Listra, ele é preso em Filipos, ele é escorraçado de Tessalônica e Bereia, ele é chamado de tagarela em Atenas, é chamado de impostor em Corinto, ele é preso em Jerusalém, ele é acusado em Cesareia, ele é picado por uma cobra em Malta, ele chega preso em Roma, ele é degolado em Roma. Este homem sofre pressões e perseguições por onde anda, mas este homem destila da sua alma doçura, este homem deixa soltar dos seus lábios palavras de vida, este homem é uma bênção, é o maior missionário, é o maior teólogo, é o maior evangelista, é o maior plantador de igrejas, é o homem que vai mexer com o mundo inteiro, porque vai plantar igrejas em Chipre, vai plantar igrejas na Galácia, vai plantar igrejas na Europa, vai plantar igrejas na Ásia e vai chegar em Roma testemunhando deste bendito Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este homem termina a sua carreira escrevendo cartas. Escreveu 13 cartas, o maior escritor do Novo Testamento. Um homem que abençoou o mundo. Nenhum rei, nenhum filósofo, nenhum magistrado, nenhum pensador, nenhum erudito na história da humanidade é mais conhecido do que Paulo. Nenhum homem tem suas obras mais comentadas do que Paulo. Este homem foi certamente um dos grandes pilares do cristianismo. E ele escreveu cartas que abençoaram o mundo, que influenciam o mundo, que são instrumentos de Deus para levar milhões e milhões de pessoas a Cristo em todos os séculos, em todos os tempos e ainda hoje. Paulo é atual, Paulo é contemporâneo, Paulo é um abençoador, Paulo é instrumento de Deus para nos abençoar através dos seus ensinos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa! Um homem que era uma fera selvagem, um homem que era um touro indomável, um homem que era um perseguidor implacável, um homem que era um transtorno para a igreja, agora é uma bênção, é um instrumento nas mãos de Deus. Deixa eu lhe dizer, eu não sei quem é você, eu não sei como está você, talvez você tenha andado longe de Deus, talvez você pense que perseguindo o Evangelho você está prestando um culto a Deus, quem sabe você se opõe à obra de Deus, mas Deus pode transformar a sua vida, Deus pode converter o seu coração, Deus pode fazer um milagre na sua vida, Deus pode fazer de você um instrumento para levar a sua palavra para milhões e milhões de pessoas. Hoje é o momento de você avaliar a sua vida. Hoje é o momento de você atender à voz do Espírito de Deus, de você se submeter a estes aguilhões de Deus, para que você não seja necessário ser jogado ao chão e ficar cego e receber esta marca. Mas Deus docemente, suavemente, segreda o seu coração, um convite generoso. Jesus disse, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado e oprimido, e eu vou aliviar você. Se você
crer, você tem a vida eterna. Por isso, agora mesmo, entregue o seu coração a Jesus. Receba o dom da vida eterna. Receba o perdão dos seus pecados e você terá comunhão com Cristo, vida com Cristo, a eternidade com Cristo. Se você deseja fazer esta mais importante decisão da sua vida, feche os seus olhos, aí mesmo onde você está, e eu quero orar em seu favor. Ó Deus, obrigado pela conversão de Paulo. Obrigado pela obra que tu fizeste na sua vida e através da sua vida. E agora, Senhor, aplica esta mesma obra no coração daqueles que nos assistem neste momento. Que eles tenham seus corações tocados, seus corações abertos, que eles recebam o dom da fé e que eles recebam o presente da vida eterna, para que possam viver na tua presença com alegria, com júbilo, e que possam ser também instrumentos nas tuas mãos para levar esta mensagem a muitas outras vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.